E está começando mais um programa A Síndica Tá On, tirando todas as nossas dúvidas sobre condomínio, relação entre as pessoas, com o apoio da Castros Síndicos Profissionais e o patrocínio da Fênix Serviços e Conservadora e também a LTA, Higiene e Limpeza Profissional. A nossa síndica profissional, a Magda Castro, já está aqui. Mais um programa, seja bem-vinda, Magda. Sextou, pessoal. Vamos lá, a síndica tá on para responder a pergunta de todo mundo. Uma pergunta que a gente sempre vem recebendo nas redes sociais, que é bom a gente esclarecer, o que é uma síndica profissional, Magda? Pois é, muita gente vem perguntando porque quer saber qual a diferença do síndico morador e qual é a diferença do síndico profissional, né? Pensando assim de uma forma geral, a diferença é só que o síndico profissional ele vai atuar em vários condomínios, tá? O síndico morador ele vai atuar dentro do condomínio que ele já mora. Mas assim, pelo Código Civil, qualquer pessoa pode ser síndica, tá? Tanto condômino ou não, morador ou não morador. E aí o síndico profissional, que a gente pode chamar de externo também, Jonathan, ele vai buscar conhecimento, vai fazer cursos, vai se profissionalizar, vai fazer o registro dele lá no CRA, porque hoje existe uma normativa que exige que o síndico profissional seja regulamentado, né? Porque não é uma profissão, né, Jonathan? O síndico profissional é uma função eletiva, ele é votado em assembleia, então ele não é funcionário do condomínio, ele não é um prestador de serviço, ele está ali porque ele é eleito. Então, a normativa que tem do CRA para regulamentar aquele que trabalha como síndico criou essa medida de registro. Então, assim, a diferença basicamente é essa, que o síndico profissional ele vai conseguir com a sua experiência atender vários condomínios, né? Atender a gestão, os problemas, a convivência de vários condomínios. E o síndico morador vai atuar só naquele que ele está morando. Então vamos para as perguntas do programa de hoje, agradecendo a todo mundo que interage com a gente nas redes sociais. Você pode mandar suas perguntas, @radio.onfm, também no nosso canal interativo 3015-1077. Vamos para a primeira pergunta, a Gabriela do bairro Borboleta, obrigado pela participação, tá bom, Gabriela? Ela conta que mora num condomínio de prédios em que está tendo um excesso de consumo de água. O que o síndico pode fazer para reduzir esse gasto? Boa pergunta, Gabriela, isso é bem legal. Então, primeiro a gente tem que entender o que está causando esse excesso. Se é o consumo dos moradores, que podem estar, de repente, com um vazamento dentro da sua unidade, que está fazendo a conta do condomínio ficar alta, porém, o valor está sendo cobrado da unidade que está com vazamento, ou se é algo externo, algo da área comum. Se for da área comum, pode ser um vazamento, pode ser algo que o síndico talvez não tenha identificado ainda, né? Então, ele precisa trazer um prestador de serviço, alguém, um responsável técnico ali para poder identificar o problema e resolver, né? Ou se é um desperdício, se é algo na área comum que está sendo desperdiçado mesmo. Então, para te responder melhor, a gente precisaria saber exatamente o que está motivando esse excesso. Mas é legal essa pergunta, justamente para que as pessoas entendam quais são os motivos que podem trazer esse consumo excessivo dentro do condomínio, com referente à água. Próxima pergunta, então, é da Olívia, do bairro Paineiras. Ela conta que no prédio dela tem um morador que está devendo vários meses de condomínio. O que o síndico pode fazer para ajudar a resolver essa situação? Mais uma pergunta que depende. Vai depender se o condomínio que é o emissor dos boletos ou se é uma garantidora, tá? Sendo o condomínio o emissor dos boletos, ele sendo o órgão, né, que vai fazer a cobrança, o síndico pode levar em assembleia a possibilidade de judicializar essas unidades para cobrar de forma judicial ou de protestar, colocar o nome daquele proprietário lá no Serasa como protesto para que ele veja que está devendo. E aí, isso precisa ser aprovado em assembleia para que a decisão seja da maioria, tá? E se for a cobrança por garantidora, que não é, no caso, o condomínio que emite o boleto e sim a garantidora, é lá com a garantidora que eles vão decidir o que fazer. Geralmente os contratos já determinam se a cobrança vai ser feita de forma judicial, com quanto tempo, etc. Você sabe o que é uma garantidora? Isso, aproveitar essa pergunta, explique pra gente o que é uma garantidora. Isso aí, a garantidora é um órgão financeiro
que vai ser responsável pela emissão do boleto para o condomínio. Então, é como se ele fosse uma seguradora, tá? Em que ele fica responsável em fazer a cobrança daqueles boletos e o condomínio recebe esse valor mensalmente com desconto dessa taxa, tá? E para você poder ter uma garantidora no condomínio, tem que ser aprovado em assembleia também. Então, para a gente finalizar o programa de hoje, a nossa última pergunta, a Michele do Centenário, qual que é o número exato de visitantes que ela pode receber? Agora a gente não sabe se ela está dizendo no dia a dia, numa ocasião de festa. Tenta explicar para a gente, Magda. Vai depender do que a sua convenção, o seu regimento interno tem como ordem, né? O que está dizendo lá na sua convenção. E aí também o que foi definido em assembleia. Porque o que acontece, Jonathan? As convenções, elas, quando o síndico recebe na implantação do condomínio, elas vêm prontas pela construtora. E aí o síndico vai adaptando conforme a realidade do condomínio. Então, numa assembleia pode se definir quantos visitantes na piscina, qual a lotação da churrasqueira, qual a lotação do salão de festas. Agora, com relação a visitantes dentro da unidade, geralmente não se regulamenta, tá? Esse tipo de situação, como é dentro da unidade privativa, não se tem um limite. Mas se tem que ter o bom senso, né? Que as festinhas dentro do apartamento podem causar transtorno para os vizinhos. Obrigado, Magda, por esclarecer todas essas dúvidas. E o programa Síndica Tá On tem o apoio da Castro Síndicos Profissionais e o patrocínio da Fênix Serviços e Conservadora e LTA, Higiene e Limpeza Profissional. Além de mandar as perguntas pra gente, como eu já disse, do nosso canal interativo, você pode falar também direto com a síndica. Fala suas redes, Magda. Meu Instagram é @síndica_Magda Castro. Meu WhatsApp 32991220114. Mas eu queria dar um recadinho. Pode dar. Quero agradecer a Luana e ao Luciano, que são os patrocinadores desse projeto. Muito obrigada. Então até a próxima edição e a síndica tá on com a gente. Tchau, tchau.